Olha, a história que a gente vai desvendar hoje parece até coisa de filme, mas não, aconteceu de verdade, lá em Santa Catarina. É uma trama que envolve milhões de reais, uma investigação daquelas bem complicadas e uma cena que é simplesmente inacreditável. Então, vamos entender o que aconteceu. E tudo começa com essa pergunta, né? Por que alguém jogaria uma fortuna pela janela? Pensa só na cena. O desespero de uma pessoa a ponto de arremessar uma mala cheia de dinheiro. O que será que pode levar a uma atitude tão extrema assim? E, gente, não era pouco dinheiro não, viu? Estamos falando de 429 mil reais em espécie. E o detalhe mais maluco de todos, essa grana toda foi jogada da janela do 30º andar de um prédio de luxo. Absurdo! E aí, tá a explicação. A chegada surpresa da Polícia Federal foi o que causou tudo isso. Foi o gatilho para essa chuva de dinheiro que transformou uma manhã que tinha tudo para ser normal num verdadeiro espetáculo de desespero, com provas caindo literalmente do céu. Pois é, esse evento completamente surreal aconteceu em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na manhã do dia 11 de fevereiro. Só que essa cena, por mais chocante que seja, é só a pontinha de um iceberg muito, mas muito maior. Agora sim, vamos entender o porquê de tudo isso. Essa ação da polícia fazia parte, na verdade, da terceira fase de uma investigação chamada Operação Barco de Papel. O nome, aliás, já dá uma ideia de fragilidade, né? Um barco de papel. E aqui está o ponto central de tudo. A operação investiga a gestão dos recursos da Rio Previdência, que é o Fundo de Previdência dos servidores lá do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente está falando de dinheiro público, do dinheiro da aposentadoria de milhares e milhares de pessoas. Isso já mostra o tamanho da vulnerabilidade desses fundos que cuidam do futuro de tanta gente. E o foco dessa etapa específica nem era mais só o crime financeiro lá do começo, sabe? A polícia estava atrás de provas de que os investigados estavam de fato tentando atrapalhar a investigação e esconder o que tinham, como, por exemplo, jogando dinheiro pela janela. Para a gente entender direitinho a origem desse problema todo, a gente precisa olhar para duas instituições que são o centro dessa trama. De um lado, um fundo de pensão público e do outro, um banco privado. A conexão é basicamente a seguinte: a Rio Previdência, que, como a gente viu, cuida das aposentadorias dos servidores do Rio, investiu uma quantia gigantesca de dinheiro público no Banco Master, uma instituição financeira que, aliás, foi liquidada recentemente pelo Banco Central. E que quantia, hein? Coisa de 970 milhões de reais. É muito dinheiro. Esse teria sido o valor que o fundo de pensão investiu em títulos de dívida emitidos pelo Banco Master entre 2023 e 2024. O tamanho do prejuízo que isso pode gerar é gigantesco. Bom, agora vamos dar uma olhada em como essa investigação foi se desenrolando, porque não é um caso que começou ontem, não. Ele vem sendo construído ao passo a passo pelas autoridades. Então, a coisa aconteceu mais ou menos assim, ó. Entre novembro de 2023 e julho de 2024, rolaram os investimentos suspeitos. Aí, em 23 de janeiro, uma outra fase da operação já tinha sido iniciada. Pouco tempo depois, em 3 de fevereiro, uma peça-chave do esquema é presa. E aí tudo culmina no dia 11 de fevereiro, com a busca e apreensão e o dinheiro voando pela janela. E essa prisão que eu comentei não foi de qualquer um, não. Foi do ex-presidente da Rio Previdência. Ele foi detido assim que voltou dos Estados Unidos, acusado justamente dos crimes que a operação estava investigando, obstrução de investigação e ocultação de provas. Isso só mostra a gravidade da situação. E além daquela grana toda que foi recuperada no chão, a operação lá em Santa Catarina também apreendeu outros bens bem importantes, como 2 carros de luxo e 2 smartphones, que agora com certeza são peças-chave para ajudar a desvendar todo esse esquema. Ok. Com prisões feitas, provas apreendidas, a pergunta que não quer calar é: e agora? Qual é o próximo capítulo dessa história? Bom, a resposta oficial é que o trabalho ainda está longe de acabar. A Polícia Federal continua na investigação para identificar todos os responsáveis e também para descobrir a real extensão dos crimes que foram cometidos contra o sistema financeiro do nosso país. A chuva de dinheiro, no fim das contas, foi só um episódio de uma apuração muito mais longa.
E a gente termina com essa reflexão, que é bem séria. Um caso como esse, da Operação Barco de Papel, que envolve quase R$ 1 bilhão de um fundo de pensão, nos força a pensar, quando a confiança é quebrada desse jeito e o dinheiro público some, no fim do dia, quem é que paga essa conta?